pela manhã, estava vendo ali, né? EBD, né, pastor? Estamos precisando orar mais, será? Porque eu vi o trabalho aqui da irmã Cisleide, no livro de Neemias, uma coisa assim fantástica, e tive que me dirigir para Alcobaça e ficamos ali. Mais uma boa noite para você, já que nós não nos vimos pela manhã, e também uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, não agora, mas depois através da nossa transmissão na rede social. Nós somos a primeira igreja batista no Prado e já estamos aqui há 35 anos vivendo e ministrando a graça de Deus. Queria ler a Bíblia com você. Eu gostaria que você ficasse, já se aproximasse de ficar de pé, já que vamos louvar em pé, já que vamos orar em pé e viemos entregar a Deus o nosso melhor. O Salmo 11 tem alguns versículos. Vai estar aqui na nossa versão NTLH, eu não sei como é a sua versão, mas a palavra de Deus diz assim: com Deus o Senhor estou seguro, não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram seus arcos de tocaia e apontam flechas para atirar nas pessoas direitas. O que fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Essa é a pergunta do salmista para mim e para você. O Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. E o Senhor examina os que lhes obedecem e também aqueles que são maus. Como todo coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Versículo 6 diz: Deus faz cair enxofre e brasa sobre os maus, eles os castiga com ventos que queimam como fogo. E o Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Isso é o que nós fazemos, não é? Então vamos repetir o versículo 7. Vamos lá? O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Eu vou pedir meu irmão Jefferson que ore a Deus, entregando o nosso melhor, entregando o nosso culto racional ao Senhor, pedindo a Ele a orientação dada pelo Espírito Santo. Pai, amém, ó Deus. Nós te damos graças, Senhor, por estarmos em tua casa para prestar-te um culto de louvor e adoração ao teu nome. Nos colocamos, ó Deus, diante de ti no teu altar, para que tu estejas fazendo, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Te suplicamos, ó Deus, que estejas perdoando os nossos pecados, nos purificando, ó Pai, para que possamos estar em tua presença, louvando e bendizendo. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, nos ajuda a sermos fiéis a ti. Ó Senhor, somos falhos, somos imperfeitos, tem misericórdia, mas confiamos no teu amor, que é imenso para conosco. E colocamos-nos, ó Deus, ao teu dispor, a cada dia, a cada instante. Toma cada um que está aqui em tuas mãos agora, em nome Senhor, de Jesus. que possamos realmente, verdadeiramente prestar um culto de adoração e louvor ao teu nome, e que tu recebas, ó Deus, no teu trono como cheiro suave. Amém. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa
deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso, Pai nosso dos céus, santo é teu nome, teu reino, buscamos tua vontade, seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. deixa o céu descer. Porque teu É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. teu É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. A última vez. Teu é o reino teu, Para Jesus. é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Não há outro como tu, Jesus, verdadeiro, fiel. Declare, ore, enquanto você canta aí. Declara com essas palavras quem é Jesus na sua vida. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há
ômega, o início e Alfa e ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim, tudo pra mim. Eu sei que eu e você já deixamos na cruz tudo que ficou para trás, eu sei, mas talvez nem todos ainda saibam desse privilégio que nós temos, e que essa música seja para aqueles que ainda carregam algumas coisas nas costas que já não deveriam carregar, que já deveriam ser de Jesus Cristo, entregues para Ele, porque o fardo dele é leve, né? A gente já sabe disso. Mas vamos continuar louvando ao Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me
você, o seu amor me chama. Glória a Deus, aleluia. E o estandarte desta igreja? 35 anos. 35 anos que estamos aqui nesse lugar. Vamos cantar triunfantemente. Enquanto executamos esse hino, você é livre para ofertar na casa do Senhor com dízimos e ofertas. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são juntadas pela terra mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos a avançar, Trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador. nos batemos do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio recanteiro toda a terra abrangerá. Resolutos a avançar, Trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. amém. Irmã Leia, nos eleve a Deus em oração. Cansou? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja sempre o teu nome, Pai. Amém, Como Jesus. é bom, Senhor, sentir a tua presença, te glorificar, te exaltar, Pai querido. Muito obrigada por essa oportunidade que temos, Senhor, de poder ter o livre acesso, de entoar louvores ao Glória, Senhor, glória, de ouvir a tua palavra, de sentir a tua presença, Pai, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor permaneça em nosso meio, continua falando aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Que o Senhor abençoe, renove as forças de cada um. Abençoe grandemente os seus lares, sua família, os seus familiares, ó Pai. Continua, meu Deus, abençoando os dizimistas, Senhor, os ofertantes, aqueles que vieram aqui ao teu altar, Senhor, depositou, Senhor, a tua oferta, o teu dízimo, a sua vida, ó Pai. Que o Senhor receba como cheiro suave, Senhor Jesus, as tuas narinas, Pai. Continue derramando as tuas bênçãos infinitas sobre a vida de cada um, Senhor. Que a igreja, ó Pai Celestial, possa ser direcionada ao Senhor, Pai, em prol dessas ofertas de dízimo que recebe, Senhor Deus. Continua cuidando de nós, perdoando as nossas falhas, retirando o que não te agrada, Senhor. Usa o teu servo, pastor, que irá nos transmitir a tua palavra, Pai. Que ele possa estar cheio da tua graça, Senhor Deus. Que ele venha falar não dele mesmo, mas do Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. Seja no coração do teu filho, Senhor, na voz dele. Usa o teu servo de acordo à tua vontade, Pai. Amém. Fica conosco, nós oramos agradecidos ao Senhor e dedicamos e ofertamos tudo que será realizado aqui ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.
estou com o número 2. Poderia sentar, irmãos, por favor? Que maravilha, né? Depois de festa de 35 anos, estamos aqui de volta mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu já quero aqui agradecer a Deus, né, pela dedicação dos irmãos com a minha pessoa, com a minha família, viu? Ó, presente chique, já ganhei aqui, estou recebendo presente até hoje, tem chegado presente, né? Isso é demonstração de carinho e de amor, sou muito grato a Deus por tudo isso. E também sou grato a Deus, né, pela vida, né, da igreja de uma forma geral. E hoje à noite, nós estamos iniciando, a partir de agora, ore por isso também, pela campanha de missões, né? Nós estamos a partir de julho, daqui até a gente atingir o nosso alvo, né, para enviarmos aos campos missionários, nós estamos em missões. Então, se Deus tocar no seu coração, trazer uma oferta de missões para entregar daqui até outubro ou novembro, normalmente a gente vai dividindo isso em 3 partes. Nós vamos mandar para missões baianas, missões que é estaduais, né? Missões nacionais e missões mundiais. Então, daqui para frente a gente para as construções até alcançar o alvo que a gente vai enviar para os campos missionários. E isso, não somente isso, que esta igreja, na verdade, ela é uma igreja que tem o coração na obra do Senhor. De tudo aquilo que é lançado no altar do Senhor aqui, nós enviamos 10% aos campos missionários todos os meses. Independente de qualquer coisa, essa oferta é enviada como uma prova de gratidão, de amor a Deus. E esse mês nós estamos anunciando o Evangelho, anunciando na Bahia, anunciando o Evangelho aos campos baianos. E nós vamos começar. Eu já quero convocar você para no próximo sábado a gente estar aqui na feira, entregando o folheto, fazendo evangelismo ali. Quem sabe o Marcos vai emprestar lá um ponto de energia para a gente fazer um culto ali rápido, ali, uma oração rápida ali na praça ali, não é? Para que as pessoas entendam que há um povo que quer falar de Jesus enquanto é possível, porque vai virar um momento que não vão deixar a gente fazer isso. Virá um momento em que não vão deixar a gente fazer isso, mas enquanto é possível fazer, a gente está aí para falar do amor de Jesus. Falar do amor de Jesus, né? É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que as pessoas entendam que precisam ter Jesus em suas vidas. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia lá em Filemon. Só tem um capítulo, está aí do ladinho de Hebreus, né? Vou ver se a Sol consegue colocar aqui. Está aí pertinho de Hebreus, do ladinho de Tito, depois de Timóteo, tem Filemon, e fala sobre como nós vamos anunciar Jesus ao mundo, anunciar Jesus aqui em Prado. Nós vamos dizer para Prado que Jesus está, né, ao alcance de uma oração, que ele é a manifestação do amor de Deus aos homens. Então, quem sabe, né, sábado pela manhã você vem aí, a gente tem um material aí, folheto, estudos bíblicos para a gente oferecer às pessoas. Alguns irmãos já tiveram aqui o privilégio isso é amor, de demonstrar amor, fazendo estudos bíblicos nos lares. E é tão interessante que você vai cheio da palavra de Deus e você vê o agir de Deus naquelas vidas, e você sai dali com o seu coração transbordante de alegria, querendo que outras pessoas desejem também conhecer Jesus, para que você tenha este privilégio de falar desse amor de Deus, que é não somente dizer como o que Jesus fez na sua vida, qual foi o processo desse alcance que você viveu, né, e como você teve a sua vida transformada, como a sua família foi transformada, como você era antes de conhecer Jesus e como você é agora, depois de ter sido alcançado por Jesus, né? E aí você sai dali com o coração transbordante, mesmo quando as pessoas ainda ficam relutantes em entregar-se completamente a Jesus. Mas uma coisa a semente é plantada ali, e depois agora com as nossas orações, em algum momento essa semente vai germinar. Ou quem sabe até aquela pessoa, eu digo assim, não vai poder cantar no céu o Salmo 144, né? Que não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Mas você fez o seu papel, você falou, e isso é uma prova de amor. E esse texto, esta carta ou esta epístola de Paulo a Filemon é exatamente para mostrar, ela fala do amor de uma forma extraordinária. Esta carta ela é um tratado sobre o amor no sentido mais profundo da vida.
Porque você vai ver na carta, vamos fazer uma leitura aqui rápida, já é uma carta pequena, nós vamos ler alguns versículos. Vamos acompanhar por aqui, que está na versão NTLH, fica mais fácil o entendimento, né? Ele diz: eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo. Olha as condições dele aqui, de fato ele está numa prisão, né? Prisioneiro por causa de Cristo, junto com o irmão Timóteo, escreva a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, né? Nosso companheiro de lutas. E que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E ele continua: meu caro Filemon, sempre que oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. E o verso 7 ele ainda diz: meu caro amigo, meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria, muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço o pedido em favor de Onésimo, Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo, né, de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia por causa do Evangelho, a fim de que me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha se afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo. Porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda, mas não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto: eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Aqui, com a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor. Por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo Jesus. Até aí tá bom? Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, grande é a tua palavra, o teu amor, grandes são as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Como é bom saber desse amor por nós. Como é bom saber que Jesus Cristo é de fato, Senhor, a manifestação da tua bondade, da tua justiça e da tua misericórdia. É a tua porção de amor sobre as nossas vidas, nos concedendo este privilégio de poder estar aqui, por saber que fomos alcançados pelo teu amor, quando nem éramos povo, nem éramos contados, como estávamos destinados ao inferno. Mesmo assim, Senhor, as tuas misericórdias tocaram nos nossos corações, nos fazendo entender que estávamos perdidos, mas que pela tua graça fomos alcançados para viver toda a eternidade na tua presença. E isso só é suficiente para nos despertar a anunciar a tua palavra àqueles que estão nas trevas. Continua a falar aos nossos corações, Senhor.
continua cuidando das nossas vidas, continua nos abençoando com a Tua palavra, com a Tua unção, nos fazendo entender a profundidade deste amor por nós, para que sejamos agora agentes de transformações para outras pessoas que precisam conhecer Jesus, que possamos juntos, Pai, por toda a Bahia anunciar este Evangelho que transforma, que traz vida, que renova e que nos coloca no céu na Tua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então esse texto, ou esta carta, ela fala desse amor. Esse amor que promove mudanças no mundo a partir das nossas vidas. E é por isso que Paulo, ele diz assim: o amor de Deus me constrange. Mas me constrange a quê? E por quê? Porque, como nós aprendemos na semana passada, né, e durante todo esse tempo que nós estamos falando sobre a essência do amor de Deus, a entender que Jesus Cristo, ele tem esse amor, nos constrange porque nós olhamos para nós mesmos e não vemos em nós algo que pudéssemos oferecer ao Senhor. Tudo é por causa de Jesus. É o seu amor por nós, é o amor de Deus na pessoa de Jesus que nos restitui, né, para vivermos na presença dele. Então esta carta, ela é um tratado sobre o amor no sentido mais profundo da vida. E o que é interessante é que Paulo, ele estava preso, olhando assim, se você não tiver essa certeza da salvação, se você não tiver a certeza do amor de Deus, você não é capaz de mensurar isso. O que é que Paulo teria, né, numa prisão, que continuar anunciando o amor de Jesus Cristo? Que amor é esse que faz com que um homem, um pregador, um homem que tão somente estava ministrando a palavra de Deus, falando da bondade de Deus, falando do amor de Deus, passasse esse muito tempo numa cadeia? E do texto dele, em nenhuma das cartas de Paulo, há uma reclamação, há um pedido de socorro, há um pedido de que alguém fosse em busca de algum político ou de alguma autoridade para que se livrasse da cadeia. Não há em nenhuma das suas cartas esse tipo de pedido. Muito pelo contrário, ele aproveitava cada oportunidade para transformar pessoas, como esse homem que ele envia a Filemão também teve a oportunidade da transformação. Então, quando a gente olha para este evangelho e olha ao mesmo tempo para as nossas vidas, e essa semana eu estava ali fazendo um estudo bíblico com a Jamile, né, que pediu para ser batizada, e eu estava falando com ela que logo mais cedo nós viemos para cá do domingo, né, depois daquele almoço que teve, do jantar, do churrasco, né, aí nós viemos para cá no domingo de manhã, tinha um grupo aqui lavando a igreja, limpando a igreja, e eu dizendo para ela que naquele dia eu estava como aquela ilustração que o rapaz contou lá no culto, né, falando: Senhor, que privilégio é estar aqui na tua casa. Quem era eu? E hoje onde eu estou, ministrando aqui, lavando esse chão com todo prazer, que é uma alegria, você não é capaz às vezes de mensurar isso. Esse privilégio de estar na casa de Deus, de estar num lugar sagrado, num lugar que nós edificamos para que o povo de Deus pudesse aqui adorar o Senhor. E se nós estamos adorando ao Senhor, é porque nós cremos que Ele se faz presente nesse lugar nas nossas vidas e através das nossas vidas. E em pecado, você, com a vida que você vivia, você não queria estar aqui, e agora você tem o privilégio de poder fazer algo na casa de Deus, para a casa de Deus, para que outras pessoas também pudessem estar aqui em algum momento e ter esse lugar legal, esse lugar limpo, esse lugar maravilhoso. E eu falando para ela: cara, cada vez que eu penso sobre isso, eu me alegro, porque é um privilégio fazer a obra do Senhor, seja em qual for o lugar e qual for o ministério, porque tudo na obra do Senhor é um ministério. Isso é feito porque você recebe um dom, e porque você é usado pelo Espírito Santo, você é cheio e capacitado pelo Espírito Santo para fazer, porque senão você não faria. Mas no momento que nós estamos vivendo e situações que estamos vivenciando, há um esfriamento da parte de muitos. E a palavra do Senhor diz que enquanto durar a terra vai ser assim. Enquanto vida tivermos, seremos forçados a conviver com os costumes e as mudanças que são promovidas nesse mundo. E algumas dessas mudanças vai doer nas nossas decisões.
E nem sempre vamos poder escolher o rumo ou o ritmo dessas mudanças. Quantos planos às vezes nós fazemos, quantos sonhos, e quando colocamos em prática, vem uma mudança na lei, ou vem uma mudança através do Estado, e muda tudo, e tudo cai por terra, como nós estamos vendo hoje, sendo trabalhado para que essas mudanças aconteçam de tal forma que a igreja seja impedida de pregar a verdade, como está na palavra de Deus. Quantos já se levantaram para mudar, ou tentar mudar essa palavra? Pena que apenas vão entrar na fila, porque não é hoje, não é novo isso que estão tentando fazer agora. E mais uma vez nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, porque ele diz, a palavra diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, enquanto a igreja do Senhor estiver na face da terra. Então alguma dessas mudanças acontece hoje em forma de distrações. E de manhã, quando eu postei a foto da igreja aqui na Escola Bíblica Dominical, e coloquei logo na sequência um versículo bíblico de Isaías, que ele diz assim, ele fala da prudência dos animais que nós temos como irracionais. Ele diz, o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o dono da manjedoura, mas o meu povo perece porque não me conhece. O meu povo perdeu a fome pelas escrituras sagradas. Porque numa escola bíblica de manhã, onde você ministra a palavra de Deus e você vê essa igreja dispersa, distante, isso mostra que essa pessoa perdeu a fome e o interesse na palavra de Deus. Aí eu pergunto assim, eu estou lendo agora o livro de Juízes, estou terminando, e a gente vê os altos e baixos do povo, e a gente vê os altos e baixos também de cada líder em determinados pontos, e a gente vê as consequências então desse abandono das escrituras, desse abandono do compromisso com o Senhor, desse abandono para com o altar de Deus, desse abandono do dom que o próprio Senhor colocou no seu coração. E o preço é muito alto. Todas as pessoas que passaram por isso, e hoje o mundo está promovendo uma mudança na vida do povo de Deus através de distrações. Basta você dar uma voltinha pelas ruas e praças e logo vemos aí muitas pessoas envolvidas nos mais diversos tipos de distrações. E enquanto eu estou lendo o livro de Juízes, e fiz um apanhado também lá em Gênesis, eu disse assim, cara, olha que coisa interessante. Eu estou lendo com a Sol de manhã, a gente levanta, eu vou, faço café, volto, sento com ela na cama e a gente está lendo o livro de Pedro, a primeira epístola de Pedro, e a gente está pensando exatamente sobre o comportamento cristão e como a palavra, ela dá um soco nos nossos corações e mentes, fazendo você entender o quão distante você ainda está do propósito que Deus tem através da sua vida. Porque enquanto você lê a palavra, você olha para a sua vida, porque ali está um modelo daquilo que Deus espera que sejamos. E o que Paulo coloca aqui nessa carta, olhando para Onésimo, para Filemão, é exatamente isso. Então, a gente vê aí os mais diversos tipos de pessoas envolvidas nos mais diversos tipos de distrações. Algo que tem mexido com o comportamento até mesmo dos salvos. Porém, alguma coisa parece não estar muito bem. Porque as muitas distrações vistas, muitas vezes como um amparo, porque fala, não pastor, eu preciso me distrair um pouco, porque essa semana foi agitada, essa semana foi uma batalha atrás da outra, foi um cansativo, levando o menino para a escola, estudando até tarde da noite, fazendo deveres de casa, para fechar as contas, os boletos não param de chegar, então a gente sai um pouquinho para se distrair, para que o nosso coração tenha um alívio, para que na segunda-feira a gente tenha fôlego para começar de novo as batalhas. Mas parece que alguma coisa tem saído errado, porque os noticiários têm revelado um quadro cada vez mais assustador, inclusive no meio do povo de Deus. Existe hoje canais no YouTube só mostrando não sei como é que eu uso a palavra aqui, né? Do povo de Deus, ou do povo dito povo de Deus. É vergonha o que muitas pessoas mostram ali em alguns canais, de pessoas que se dizem povo de Deus. Não há uma referência naquelas vidas, não tem atitudes que a palavra diz que são atitudes de povo de Deus. E essas pessoas, por incrível que pareça, têm milhares de seguidores.
porque aquela mensagem traz distração, aquela mensagem não confronta o pecado, aquela mensagem faz com que as pessoas permaneçam como estão, achando que daquela forma, tendo um nome num livro da igreja, faz com que elas sejam arroladas nos céus. Não há uma preocupação em viver em santidade de vida. Então, e aí a gente vê casos de discussões, brigas, violências, abuso, estupros, separações nos lares e famílias em todo o mundo, inclusive no meio da igreja. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Uma sociedade cada vez mais adoecida. Hoje você encontra, se você dá uma volta em Prado, num centro como esse, você vai encontrar mais farmácias do que lanchonetes. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada nesse negócio. E nessa epístola, Paulo nos ensina que o cristianismo pode dar ao mundo a resposta que o mundo precisa. Porque ser cristão requer transformação. Porque ser cristão, você primeiramente tem o seu coração transformado, tem nos seus lábios também a mensagem para que outros corações sejam transformados. Você passa a viver de um jeito que as suas atitudes comprovam a prática desse amor, sendo ao mesmo tempo piedoso, tendo compaixão, tendo uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, confrontando o pecador a uma mudança de vida no amor também. O Evangelho é a mensagem sobre o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse amor só pode ser vivido por alguém que teve o coração transformado pela graça de Deus, como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como o próprio Filemon, por meio da fé em Cristo Jesus. Transformação essa que é nos concedida pelo Espírito Santo de Deus. E pessoas assim começam a agir no mesmo espírito, levando a palavra de Deus, se colocando à disposição, desenvolvendo o seu dom, o seu talento, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus para o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, ou por outro lado, estamos diante de uma realidade que exige também muito cuidado. Porque ao mesmo tempo que o Senhor nos capacita para falar a palavra de Deus, essa palavra precisa ser com amor, exige que o cristão exerça o seu chamado também, com muito cuidado, com sabedoria e muito amor. Por exemplo, entrando no tempo de proibições agora. O pessoal do Fórum de São Paulo estava reunido essa semana, mais uma vez. E o que nós estamos vendo é que eles estão afunilando para que a igreja deixa de pregar o Evangelho como nós estamos pregando agora. Como encarar e reagir essas ideologias, essa cosmovisão que parece ameaçar a igreja? Como encarar e reagir toda essa brutalidade que tem acontecido no mundo inteiro, se não pela capacidade do Espírito Santo de Deus? E a resposta é: sem amor é impossível. Sem amor é impossível, irmãos. Sem o amor de Deus, isso é impossível. E nesta carta a Filemon, 3 pontos que Paulo fala aqui, coloca em prática. Pelo menos eu separei aqui para a gente pensar sobre isso e ver se de fato estamos vivendo estas verdades. A primeira coisa é, nós precisamos entender, qualquer cristão vai entender que o mundo precisa conhecer esse amor que nos nutre de esperança. O verso 7 do texto, coloca aí só para a gente percebe que o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele consegue evangelizar esse homem que fugiu da casa de Onésimo. Alguns textos dizem que ele havia roubado alguma coisa de lá, fugiu, ele é preso, e na prisão Paulo ministra ao seu coração, ele entende e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e depois de um tempo ele é enviado a Filemon. Só que aqui no nesse versículo do 1 ao 7, Paulo ele mostra o amor de Filemon. E ele coloca 2 coisas interessantes aqui nesse versículo. Primeiro, ele diz que o seu amor tem me dado grande alegria.
E é exatamente isso que acontece no coração daqueles que ministram a palavra de Deus. Quando você vê que as pessoas estão entendendo a mensagem e que estão colocando em prática essa mensagem, não tem alegria maior para aqueles que estão ministrando a palavra de Deus. É como se você falasse: olha, graças a Deus, essa mensagem não foi em vão, essa mensagem valeu a pena todo e qualquer sofrimento. Eu estava, quando eu voltei de Jucuruçu, alguns irmãos aqui já sabem disso, eu voltei com meu coração bastante machucado, bem arrebentado. Foi um processo de dores e que hoje eu entendo que foi necessário para que eu pudesse adquirir as habilidades que eu precisei ao longo dessa caminhada, para que eu pudesse orar mais. Algumas vezes eu olhava para o meu pastor e dizia: pastor, está ruim aqui. Ele falou: aproveita para orar, aproveita para estudar. E eu voltei de lá muito arrebentado, mas a igreja lá em Tabatã, ela estava fazendo um congresso para jovens. E naquele congresso para jovens, mesmo arrebentado, eu estava lá trabalhando. Eu não estava na linha de frente, mas eu estava nos bastidores, com outro grupo, arrumando cadeiras, limpando banheiros, arrumando coisas, para que aquelas pessoas tivessem conforto, mas o meu coração ainda fechado, ainda machucado, com muitas dores. No final do evento, depois que algumas pessoas começaram a ministrar ou dar os agradecimentos, uma missionária que tinha ido àquele evento pediu a palavra e ela disse o seguinte, que ela foi para aquele evento porque ela estava desistindo do seu ministério, que ela disse para Deus que seria o último evento que ela ia trabalhar, que ela ia participar, era a última vez que ela ouviu uma palavra e que ela estava abandonando o ministério, ela estava voltando para sua casa, não sei fazer o quê. Mas durante aquele processo todo, observando as pessoas trabalhando, as mensagens que foram ministradas, encheu seu coração novamente de alegria, e ela estava dizendo naquele dia que ela não ia abandonar o ministério dela. E naquele momento, o meu coração também se alegrou, porque eu disse: valeu a pena carregar aquelas cadeiras, desarrumar todas aquelas salas daquele colégio e arrumá-las todas novamente para a aula que aconteceu na segunda-feira. Valeu a pena. O que Paulo está dizendo é que as pessoas que trabalham, quando nós estamos sofrendo, mas que elas continuam trabalhando, esse amor que elas demonstram pela obra do Senhor nos alegra novamente. Olha, no final desse versículo ele diz: pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Nessa versão que eu tenho aqui na mão, ele diz, no verso 7, ele diz assim: pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Então, a forma que nós temos para anunciar ao mundo que Jesus Cristo é a resposta que eles precisam é demonstrando amor por aqueles que estão perdidos, por aqueles que precisam de Jesus, por aqueles que receberam todos os nãos da vida, por aqueles que estão no caminho da perdição. Nós precisamos continuar ministrando a palavra de Deus. Paulo estava preso, mas a esperança estava acesa em seu coração. Porém, essa esperança era nutrida por aqueles que continuavam abraçados ao trabalho do Senhor. Como igreja, precisamos anunciar ao mundo o amor de Deus. Precisamos ser luz para os perdidos, para os que estão encarcerados, para os que estão desesperados. Filemon foi e continua sendo alimento e fonte de esperança para os cristãos encarcerados em todo o mundo. Você sabe quantas pessoas se encontram encarceradas hoje, em suas próprias casas, em seus próprios leitos, angustiadas, perderam o desejo pela vida, estão em depressão profunda, estão machucadas com igreja, com pais, com filhos, com o mundo, desiludidas da vida. Hoje 95% das pessoas estão nas redes sociais e muitos estão desesperados, buscando uma palavra de consolo e de conforto. Mas por que não vem à igreja? Por que será que estas pessoas continuam assim? Essa é uma pergunta. Sua vida tem tido algum exemplo para a vida das pessoas que estão à sua volta? Quem olha para você e diz: dou graças a Deus porque a sua fé me enche de esperança.
Eu dou graças a Deus porque quando eu olho para você, eu entendo que eu preciso continuar lutando, porque você demonstra fé, porque você tem sido um homem de Deus, porque você tem sido uma pessoa de Deus. O teu jeito de ser, as tuas atitudes me fortalecem e me faz acreditar que eu não estou no caminho errado. Você é capaz de mapear alguma dessas pessoas que é capaz de dizer isso de você? E eu faço essa pergunta, às vezes, a mim mesmo. Eu tenho sido espelho para quem? As minhas atitudes, ou o meu jeito de ser, tem influenciado quem? Como as pessoas que me conhecem enxergam a minha vida com Deus? Paulo enxergava em Filemão um homem de Deus, cheio de amor, comprometido e que nutria a esperança de muitos que estavam encarcerados e perdidos. E essa precisa ser a visão do povo de Deus. Não são aqueles que estão nas cadeias de pedras. Nas cadeias de pedras tem muitas pessoas livres, porque foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas quantos amigos e irmãos nossos estão encarcerados em pensamentos e ideias suicidas, precisando ser alcançados pelo amor de Jesus? A primeira coisa aqui é: o mundo precisa conhecer esse amor que nos nutre de esperança. Se eu tenho esperança em Jesus Cristo, eu preciso dizer ao mundo qual é a minha esperança, de onde vem a minha esperança e como eu alcancei essa esperança. A segunda coisa, o mundo precisa conhecer esse amor que transforma. Que transforma. Os versos 10 e 11, Paulo fala sobre o que aconteceu na cadeia com aquele homem que estava sendo enviado a Filemão. Ele diz: portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, né? Outra versão aqui tem outro nome aqui, né? Que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. O verso 11: antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Ao ouvir a palavra, agora esse homem foi transformado. Não faz sentido um evangelho que não transforma. Não faz sentido um cristão que não tem a sua vida transformada. Não faz cristão um existir como servo de Deus sem que a sua vida tenha sido transformada por esse evangelho. As pessoas precisam ver essa transformação, e às vezes você fica impactado quando alguém chega para você e diz: olha, esse homem foi um marginal, esse homem matou pessoas, esse homem foi um estuprador, esse homem foi isso, e agora aceitou Jesus, teve a vida transformada. Mas todos precisam de Jesus. Eu nunca fiz nada dessas coisas, mas tem aqui diante de vocês uma pessoa que precisou de Jesus. Todos precisam desesperadamente de Jesus, para que tenham um coração transformado, para que tenham um coração mudado e inundado pelo Espírito Santo de Deus. Sem Jesus isso é impossível. E Paulo diz aqui que esse homem agora, antes da conversão, ele era um servo inútil, mas agora transformado e alcançado pelo amor de Jesus, pelo evangelho que foi pregado na prisão, ele se tornou não somente útil para Filemão, mas também para todo o evangelho de Jesus Cristo, para todas as pessoas que precisam de salvação. Precisamos de respostas, e precisamos dar resposta ao mundo. A carta de Paulo a Filemão, ela não apresenta respostas diretas, mas nos faz entender o que precisamos fazer. E hoje, enquanto a irmã Cisleide ministrava a palavra de Deus, ela disse algo aqui que nós temos dito aqui. A gente sabe o que precisa fazer, irmãos. Eu sei o que eu preciso fazer. Alguns dias convidado para o pastor Joel para participar de um evento lá em Vitória. Qual é o evento, pastor Joel? Nós vamos falar sobre igrejas multiplicadoras. Eu falei: eu não vou. Ele falou: mas por que você não vai? Eu falei: porque eu já sei. Tudo bem que eu possa ir ouvir uma mensagem de salvação, mas se for sobre pequenos grupos e como funciona um pequeno grupo, como a importância de um pequeno grupo, eu sei. O que eu preciso é tomar vergonha na cara e me colocar a serviço do Senhor para fazer o que precisa ser feito, porque isso eu sei fazer. Então nós sabemos o que precisamos fazer, nós sabemos como devemos viver, nós temos as respostas, e as respostas estão na palavra de Deus, mas por que não colocamos em prática?
Aí o pastor Fernando Brandão diz que é falta de ser cheio do Espírito Santo de Deus. É a falta da presença do Espírito Santo nas nossas vidas que nos impede de dar passos ousados, de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de dizer para o mundo o que precisa ser dito. Então gostaríamos de que as coisas acontecessem de outra forma, mas não. Aí a pergunta é: você está preparado para ir para uma prisão? Pelo Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré? Você está preparado para abandonar a sua casa, os seus bens e o seu emprego por causa de Jesus? Esse tempo vai chegar, irmãos. Esse tempo vai chegar. Eu oro para que não seja no meu tempo, mas isso vai chegar. As coisas estão se afunilando. O mundo está trabalhando para que isso aconteça. E a Bíblia diz nas suas páginas que aqueles que vão ser presos serão presos. Aqueles que serão mortos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Apocalipse 6:9, só de novo. Esse texto me assusta muito, porque eu fico tentando entender se eu já estou dentro daquele contexto. Apocalipse 6:9. Olha o que João vê. E é interessante que essa parte aqui, embora João está trazendo uma visão do fim, esse texto aqui, João 6:9, ainda não é Apocalipse 6:9. Capítulo 6, está no capítulo 1, capítulo 6, versículo 9. Ainda não é o céu. Por que ainda não é o céu? Olha, ele diz: então o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Olha só, o versículo 10, olha o que ele diz: eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Isso é muito claro que ainda não é o céu. É aqui João está tendo a visão do mundo dos mortos. Ele já vê que é uma separação, porque senão não tinha mais ninguém sobre a face da terra. E senão, o verso 11 diz que a cada um foi dado uma vestimenta branca para que... Vai lá, por favor, verso 11. A cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Você está preparado para isso? O Evangelho, irmãos, a garantia nossa é que temos uma vida eterna para vivermos na presença de Deus. E quando nós falamos de distrações, esse mundo é o único céu que os que abandonaram Cristo, ou que desistiram de Cristo, ou que não receberam Cristo, vai experimentar. É esse mundo. Por outro lado, para nós, os salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, é o único inferno que nós vamos experimentar, é esse mundo. Porque o que está preparado para nós é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que qualquer ser humano já pôde um dia imaginar. Então a carta de Paulo a Filemon, ele fala sobre esse amor de Deus, que nós precisamos anunciar e que nós precisamos dizer que é esse amor que transforma as pessoas. Em terceiro e último lugar, o mundo precisa conhecer esse amor que não deixa dúvidas. Verso 17. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Paulo está dizendo: você não precisa ter dúvida. O verso 20, portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo Jesus. Então, as três, isso já está indo embora o tempo, as três coisas que nós aprendemos aqui, e nós vamos estar trabalhando essas questões nesses meses até completarmos o alvo que nós vamos enviar para o campo missionário. A primeira coisa é o amor. O mundo precisa conhecer esse amor que nos nutre de esperança. A segunda coisa,
O mundo precisa conhecer esse amor que transforma. O mundo precisa conhecer esse amor que não deixa dúvidas. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei eterno. Jesus Cristo está preparado para buscar a sua igreja. Jesus Cristo prometeu, e a palavra do Senhor diz que Ele é fiel, e Ele é fiel à sua própria palavra. Ele virá para buscar a sua igreja. A questão é, você está preparado para esse encontro com o Senhor? O que você precisa ainda experimentar? O que você ainda acha que precisa acontecer para que você entenda de uma vez por toda que Jesus é suficiente, que Jesus é tudo o que você precisa? Quando falo tudo, parece que se diminui, porque Ele é, e ponto. Então conheça Jesus, receba esse amor que transforma, receba esse amor, bora André, esse amor que muda o mundo, que mudou o meu mundo, que mudou o mundo da Sol, que mudou o mundo do Jefferson, que mudou o mundo da Tânia, que mudou o mundo de muitas outras pessoas, e vai continuar mudando, porque esta é uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos anunciar durante este período, como nós temos feito aqui, mas não somente aqui, mas pelas ruas de Prado, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o amor de Deus, que salva o mundo, que transforma o mundo a partir dos nossos corações, amém? Vamos cantar. Enquanto a gente canta porque Ele vive, pense sobre isso que nós falamos esta noite. Se você tiver alguma dúvida, peça ao Espírito Santo de Deus para sondar o seu coração, para trazer luz à decisão que você precisa tomar. Ao mesmo tempo, você faça um exame de como você tem vivido esta verdade. Será que você será contado como aqueles que João viu lá em Apocalipse 6:9? Será que você tem vivido de verdade essa verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo? Será que você tem sido fiel ao compromisso que você assumiu no dia do seu batismo? No dia que você aceitou Jesus Cristo? Quando você participa da ceia do Senhor, será que você tem sido fiel a estas ordenanças do Senhor Jesus? Será que existem pessoas que olham para você e dizem: olha, verdadeiramente este homem é um servo fiel, verdadeiramente esta mulher é uma mulher fiel, verdadeiramente esta pessoa é uma pessoa zeloso das Escrituras Sagradas, essa é uma pessoa que me inspira, que me enche de esperança, que me mostra que devemos viver como ela vive, ela é um exemplo para mim. E enquanto vamos cantando esse louvor, faça uma oração ao Senhor. Faça como o salmista e diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da Tua lei. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa entrar totalmente na minha vida, no meu coração, que Ele venha revelando aquilo que não devia fazer mais parte da minha vida, para que eu seja completamente e totalmente entregue ao seu serviço. Tenha certeza de que o Senhor ouve a todas as orações. E vamos cantar mais esse louvor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar os nossos pecados. E perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
não há. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Essa hora vai chegar. chegar a hora em que a morte enfrentarei sem derretar, terei vitória, terei da glória que a meu Jesus que vive está, porque ninguém posso ter no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ah, Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, como bom é ter essa certeza de uma manhã melhor, um amanhã na eternidade, um futuro eterno na Tua presença, Senhor. Como é bom saber, Deus, que todas as coisas já foram preparadas. Como é bom saber que não estamos vivendo em vão, porque é uma promessa de esperança. O Senhor veio, como já anunciava os profetas do Antigo Testamento, e a Tua palavra se cumpriu. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, nos tornando dignos de estar na presença de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por este amor tão grande. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar, podemos ter esta certeza de um amanhã melhor. Cuida da Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Aumente, Senhor, cada dia mais a esperança daqueles que têm estado na Tua presença. Ó Senhor, que haja libertação de cativos, que haja, Senhor, cura, que haja, Senhor, o propagar do Teu Evangelho sobre a face da terra. Muito obrigado, Deus, por tudo, porque um dia eu fui alcançado por esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor me aceitou, transformou a minha vida e o meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda viu em mim alguma coisa que pudesse ser feita e usada na Tua igreja, através da Tua igreja, enquanto eu viver sobre a face da terra. Muito obrigado, Deus, por tudo. Toma a vida de cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, que muitos outros possam entender este mistério, Senhor. Que somente Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo conforta, consola, que Jesus Cristo nos transforma para uma vida eterna nos céus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Que o Senhor possa levá-los para casa debaixo do paternal cuidado. João Martins, obrigado. Rosiele, obrigado. Irmã Cândida, Agnaldo Silva, Adna, que Deus possa abençoar todos vocês. Lúcia Gomes, que Jesus Cristo possa abençoar a família de vocês todos, viu? Muito obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar todos vocês.